Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e esse é o nosso 25º Semanário Mafim. Essa semana ela trouxe muitas emoções e na segunda-feira a gente já começou com o Damian chamando o Andrés e a Marta para conversar, para contar-lhes que ele havia tomado uma decisão depois de ter conversado com a Digna e ele fala que a Digna tá destroçada. A Marta diz que nem se atreveu a ver a tia naquele dia e que mais do que nunca naquele momento ela tá sentindo vergonha de ser uma De La Reina. E eu, se fosse a Marta, já teria ido ao cartório mudar o meu nome de De La Reina para Valeiro, mas tudo bem. O Damian então diz: Marta, você não é responsável pelas atrocidades que eu e o Jesus fizemos, então você não precisa sentir vergonha por ser uma De La Reina. E aí o Damian fala que nada é capaz de reparar o dano que foi causado, mas que alguma coisa que possa fazer justiça dá pra fazer. Aí o Andrés: não, porque Jesus destruiu o cadáver. A Marta fica horrorizada e fala: não me lembre desses detalhes. E então o Damian fala que a Digna pediu a ele para que ele entregue Jesus às autoridades, e como o Damian foi cúmplice ali, né, ajudou Jesus a mover o corpo do Valentim de um lugar para o outro, o testemunho dele é a única coisa que tem como prova. E aí o Andrés: tá, mas se você denunciar o Jesus, você também vai pra prisão. O Damian fala: eu não me importo, eu só não quero que você e a Marta estejam envolvidos nisso, eu quero que vocês fiquem à margem. A Marta diz: é impossível a gente não estar metido no meio disso, né? E aí o Damian fala que como os filhos já sabem, ele é capaz de qualquer coisa para protegê-los, mas que ele não quer se equivocar como ele fez com Jesus. A Marta pergunta se o pai já se decidiu. O Damian confirma que sim, mas que antes ele queria a opinião dela e do Andrés. Andrés diz que Jesus tem que pagar pelo que fez e que é a única maneira de a família ter um pouco de paz. A Marta concorda com ele, mas fala que vai ser um escândalo e que vai respingar em todo mundo. E que ela não tem tanta certeza se ela quer que o pai vá pra cadeia. E o que você faria no lugar do Andrés e da Marta? Eu não sei, mas talvez depois de pensar bastante ou nem tanto assim, eu daria um jeito de pegar a minha parte no dinheiro, mandaria todo mundo pra cadeia, foda-se, um grande beijo, iria reconstruir a minha vida num outro lugar com a mulher que eu amo, porque é muita sujeira e quanto mais vai mexendo, pior vai ficando. A conversa vai se encerrando e a Maria aparece ali no hall da casa e ouve Damian falando que não se importa de ir pra cadeia. A Marta fala que ninguém vai comprar deles mais porque a marca vai ter o nome de um assassino, mas o Andrés fala: se eu e você continuarmos unidos, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Aí a Maria, como boa cotilha, fofoqueira que ela é, vai até Jesus, conta o que ela acabou de ouvir, e eu não sei não, mas talvez a Maria acabe se aliando a Jesus, porque ela não ficou tão horrorizada contra as outras pessoas quando ela soube do que aconteceu com o Valentim e a Clotilde, e ela até pergunta pra Jesus como foi que ele agiu, se ele agiu no calor do momento e tal, porque a Maria é aquela personagem que faz tudo por amor. Como ela tá sendo chifrada, né, pelo Andrés, pode ser que ela extrapole um pouco os limites legais e ilegais pra ter o Andrés de volta, até porque ela falou pra Jesus que ele e ela precisam fazer alguma coisa para que o Andrés e a Begônia não fiquem mais juntos. A Fina e o Isidro estão conversando na cozinha e o pai pergunta pra ela se foi a Marta que contou sobre tudo. Ela responde que sim e pergunta pro pai como é que ele tá. Ele fala que tá mais ou menos, que ele tá muito preocupado com a Digna. Confessa a Fina que Andrés pediu ajuda pra encontrar o corpo do Valentim. Obviamente a Fina fica brava. Isidro fala pra ela não o repreender porque é a última coisa que ele precisa. E aí ele: porque se eu fosse mais esperto eu teria percebido alguma coisa, mas o Damian se mostrou um mestre na arte de enganar as pessoas. E aí ele pergunta pra Fina se ela entende por que é que ele tem esse alerta ligado em relação aos De La Reina. A Fina responde que a própria Marta falou isso pra ela e que a esposa teme se parecer com o pai ou com Jesus, mas aí a Fina fala: isso é uma bobeira dela. E o Isidro fala: minha filha, você tem que acreditar na Marta. A Fina: não, porque a Marta é uma boa pessoa, mesmo que ela nesse momento não acredite nela mesma. E o Isidro: bom, o Damian também era uma pessoa muito boa, até que a ambição o cegou e ele se mostrou duas caras, mas a Fina continua defendendo a esposa dela. Diz que ela não é como o Damian e pergunta por que é que o pai tá sendo tão duro com a Marta. E o Isidro bico com medo de que a Marta destrua a sua vida. E aí a Fina: mas quem está destroçada é a Marta com tudo o que tá acontecendo. E o medo de se parecer com o Damian é normal. Ela continua dizendo que a Marta jamais faria isso, mas nesse momento os olhos dela dão uma vacilada. Eu acho que tem um pouquinho de receio de que isso
possa acontecer, o que da parte da Fina sentir esse medo também é normal, por mais que ela ame a esposa dela, ela não conhece a Marta totalmente, então é normal que em algum momento, não que ela duvide, mas que tenha alguma coisinha ali falando pra ela ficar um pouco com o pé atrás, ainda mais com o Isidro enchendo tanto a cabeça dela, né? Ela fala que a vida dela mesma, né, da Fina, seria destroçada se a Marta a deixasse por causa do medo. E aí o Isidro diz que a Fina deveria ouvir o que a Marta tá falando. A Fina diz pro pai parar de falar daquela maneira, porque ele tá se referindo à pessoa que ela ama e que nunca viu o Isidro alterado daquela maneira. Ele diz, é porque essa família nunca me decepcionou como tá acontecendo dessa maneira, e eu fui inocente como você e não vi a maldade nas pessoas. E a situação do Isidro, o medo dele também é muito justificável. A gente acha que as pessoas com quem a gente convive e a gente ama é incapaz de fazer uma merda colossal, até que ela vai lá, faz uma merda colossal e muda pra sempre a percepção, nossa percepção de mundo e a nossa relação com essa pessoa em específico e com o ser humano em si, e decepcionar-se com uma pessoa que a gente conhece, que a gente ama, que a gente convive bastante é ruim, mas abre a nossa visão pra um monte de coisa, né? Então dá pra entender porque é que o Isidro tá tão temeroso, mesmo com a Marta. E aí a Fina pergunta, mas e se você estiver errado e a Marta se salvar dessa maldade? Ela fala que pela linha de raciocínio do Isidro, o Andrés e a Julia, por carregarem o sangue dos De la Reina, também herdariam essa maldade, só que ela não sabe que a Julia não é filha de Jesus. A Marta também não sabe. Eu quero ver a cara dela quando descobrir esse outro segredinho da família dela. E aí o Isidro fica meio assim, fala que espera estar equivocado e que espera que a Fina possa ser feliz com a Marta pelo resto da vida dela, mas que se for o contrário, pelo menos ela tá prevenida. E aí a Fina pergunta, como você quer que eu a ame e não confie nela? Aí o Isidro ele já tá assim meio um pouco impaciente e diz, minha filha, você não pode ser tão boa, mas aí a Fina encerra o assunto falando, eu confio plenamente na Marta. Lá na empresa o clima tá um pouco pior do que na cozinha dos De la Reina, porque a Marta entra no escritório e encontra o Joaquim ali depois do evento que foi a noite anterior. Ele fala que já tá saindo, mas a Marta fala, não, fica aqui porque eu e você precisamos conversar. O Joaquim fala que não tem mais nada a dizer, a Marta diz que sim, porque ela nem conseguiu expressar o quanto ela sente muito por tudo o que tá acontecendo. E que ela e Andrés estão horrorizados pelo que Jesus fez. E aí o Joaquim fala que isso não vai trazer o Valentim de volta. Ele fala que já era injusto pagar por tudo o que supostamente o irmão fez, mas que pagar por uma mentira, por uma injustiça, não tinha nem nome. E não tem nome mesmo. Deus me livre de me passar por uma coisa como essa. Acho que não teria ansiolítico, antidepressivo no mundo que colocaria a minha cabeça no lugar de novo. A Marta diz que entende o primo, entende a raiva dele e que tem vergonha de olhar pra eles depois de tudo o que os De la Reina fizeram. A Marta diz, você tem que ter vergonha mesmo, porque enquanto você crescia, minha mãe cozinhava e limpava o chão da sua casa, enquanto eu e o Luiz vivíamos uma vida de servidão pra Jesus. A Marta continua em silêncio e ele fala que a Marta tá vivendo uma vida que era pra ser a dele, enquanto ele tem sido o cachorro da família e que ele jamais vai esquecer todos aqueles anos que eles viveram dessa maneira. O Joaquim, ele tá pra sair da sala e aí a Marta fala, o meu pai quer denunciar Jesus, mesmo que os dois vão pra prisão e mesmo que a gente perca tudo que foi conquistado até agora. E aí o Joaquim diz que por isso mesmo, por medo de perder tudo, é que essa denúncia não vai acontecer, porque Damián fez barbaridades pra manter a honra da família e que ele não fará nada mesmo que a digna peça. A Marta fala que não pode colocar a mão no fogo pelo pai, mas que é a única maneira de se encontrar um pouco de justiça. Spoiler, essa denúncia não vai acontecer porque Jesus conseguiu dar a volta por cima mais uma vez, porque ele conseguiu ameaçar o pai novamente com uma carta. E Joaquim diz que Damián não seria capaz porque Jesus é o filho e até pouco tempo atrás era o braço direito dele. A Marta, mas o meu pai já não confia no Jesus. Mais uma vez eu sinto muito por tudo e o que a sua família tá passando. Aí o Joaquim respira fundo, pede desculpas pra Marta e fala que tem sido dias difíceis, dias impossíveis, né, meu filho? Impossíveis de serem vividos com um pouco de normalidade. E aí ele fala que no fim das contas a Marta e o Andrés também são vítimas. A Marta diz que não, que os merinos pagaram as piores consequências e de fato, a Marta e o Andrés só ficaram com a decepção de saber que o pai e o irmão são dois lixos, enquanto a digna perdeu o filho e o marido, né? Joaquim pede desculpa por ter apontado a arma pra Marta. Marta fala que teve
certeza de que ele atiraria em Jesus. E se fosse ela no lugar, não teria dúvidas. O Joaquim fala, não, você não faria isso porque você tem coração. Ela não é como Damián e Jesus e que por isso os dois se dão bem. A Marta diz que esse se dar bem deve continuar, porque senão significa que Jesus ganhou e que naquele momento, mais do que nunca, eles devem permanecer uma família unida. Aí nesse momento eu dei uma pequena risada porque é um pouquinho difícil, né? Pensar em se manter unido ainda com os membros melhores dessa família dentro desse contexto todo. Como diz Avril Lavigne, complicado. O Joaquim nada responde, mas ele balança a cabeça meio concordando. E aí a Marta fala que precisa resolver uns negócios e fala pro primo tentar levar aquele dia com calma. E eu acho que a Marta mexeu um pouco com o Joaquim, porque numa conversa com o Luiz, o Joaquim tenta tirar um pouco da culpa de tudo do Andrés e da Marta, mas o Luiz tá colocando os primos no mesmo saco que o Damián e Jesus e fala que toda a família de la Reina é toda de inimigos. E aí, como era de se esperar, Jesus novamente vai se safar e eu fiquei me perguntando como e quando ele vai pagar por todas as coisas que ele está fazendo, porque ele vai continuar na segunda temporada da novela, não sei até quando, mas ele continua, segundo essa foto que a Natália Sanches, a intérprete de Begônia, publicou quando eles voltaram de férias. Então ele ainda vai ameaçar muita gente e ele se safou porque se essa denúncia acontecer, muita gente vai pra cadeia, incluindo o Joaquim e a Digna. Isso porque esse salafrário sem vergonha, esse lixo, esse verme, escreveu uma carta de próprio punho, fez uma cópia e entregou a um advogado. Mas o que é que tem nessa carta? Nessa carta, ele diz que o Lázaro foi acusado injustamente pela morte de Valentim e que os culpados dessa morte são a Digna, o Joaquim e o Damián. E aí o Damián entrega essa carta para que a Marta e o Andrés leiam para justificar o porquê é que não vai acontecer a denúncia. O Damián diz que deu à Digna o poder de decisão. Nesse momento, Jesus entra no escritório e a Marta pergunta se ele não tem vergonha de ser daquela maneira e se a consciência dele não o mata. Jesus responde que o que o matou foi saber que Clotilde o enganava e o que o mata é ser traído por Begônia. Aí a Marta, é sempre a culpa dos outros, né? Jesus solta uma frase que eu fiquei, meu Deus do céu, isso é tão o puro suco do machismo, porque ele fala assim, a culpa por eu ser assim são das mulheres, um pouco de ajuda do meu pai. Tadinha. Tadinha, que barra. Que tadinha, fia. E aí o Andrés diz que em uma coisa Jesus tem razão, que o Damián é igual a ele e Damián fica em silêncio. E aí a Marta pede pro pai sair do escritório, ela pergunta ao Andrés o que é que eles vão fazer, o Andrés fala que não pode fazer nada. A Marta fala, eu te olho e eu não consigo ver aquele jovem idealista que entrou pela porta da frente meses atrás. É que fica um pouco difícil ser idealista, sonhador, quando você descobre que a sua família tem tantos podres, né? E foi mais ou menos isso que o Andrés falou, que não consegue ser o que ele era depois de descobrir as raízes podres da família. A Marta diz que quer pensar que ainda tem ele, a Júlia e os primos, a verdadeira família. O Andrés concorda e fala que precisa pensar em Begônia também. E aí a Marta, a Begônia tem que ser o seu motor pra gente resolver tudo isso. E aí, enquanto a Marta tá colocando o café pra ela lá na cozinha dos de la Reina, o Isidro chega com flores. Ele deseja bom dia, Marta, sem o Dona, porque eles já estão íntimos, né? Não precisa mais dessa pompa toda. Aí a Marta pergunta sobre as flores, o Isidro diz que tirou elas do jardim pra colocá-las dentro de casa. A Marta diz que as flores são lindas e fala, elas eram as preferidas da minha mãe, né? O Isidro, não, os jasmins eram as flores preferidas dela por conta do seu aroma. E aí a Marta fica quieta, o Isidro fala, se isso te trouxer lembranças muito fortes, eu coloco as flores lá fora de novo, sem problema. Marta, não, tá tudo bem. O Isidro repara que a Marta tá abatida, fala com ela e fala que deve ser porque ela tá lidando com coisas que tem sido muito difícil de se encaixarem. Marta pergunta se Isidro já está sabendo de tudo, ele fala sim, então os dois começam a comentar sobre todas as mentiras acerca da morte de Valentim. Isidro diz que entende a raiva da Marta porque é muito doloroso pensar em tudo aquilo. A Marta fala que só consegue pensar em Digna e nos primos, que ficaram anos
ambos pagando por uma mentira, e o Isidro fala que a única coisa que resta de consolo é saber que eles são inocentes. A Marta fala que eles, os de la Reina, sempre terão uma dívida moral com os Merino e que para ela seguir em frente ela tem que pensar que não compartilha o mesmo sangue que Jesus. E aí o Isidro fala, bom, essa história vai muito além dos de la Reina e dos Merino. A Marta pergunta se ele está se referindo a ele mesmo e a Fina, aí o Isidro, não, eu não quero que você me interprete mal. A Marta, a gente quer o melhor pra Fina e justamente por isso eu pedi um espaço pra ela, pra que ela não se prejudique por conta disso tudo. E a Marta fala, eu e você nunca conversamos sobre isso, né, ela e a Fina, e eu acho que é esse o momento. A Marta fala que tem ciência da conversa que o Isidro teve com a Fina sobre a Fina se afastar da Marta e que ela acha que ele fez bem, porque ela mesma tem as dúvidas dela sobre até onde ela iria por ambição, que ela tem medo de se parecer com o pai e com o irmão, que ela fica apavorada. O Isidro tenta interrompê-la, mas Marta diz que sabe que isso também assusta ele. Isidro diz que Marta tem razão, mas que ainda tem tempo de ela não ser como a família. E a Marta, como? Isidro diz que a Marta precisa se afastar, que a Fina é a coisa que ele mais ama no mundo e que sabe que a Marta quer a filha dele com loucura. Essa parte me pegou muito. Eu achei muito bonitinho o Isidro falando isso. E aí o Isidro fala pra Marta retomar a ideia de ir pra Barcelona com a Fina. E a Marta tenta falar alguma coisa, mas o Isidro, o quê? Você não tá disposta a deixar a empresa, né? A Marta fica em silêncio e o Isidro fala, pois muito que bem, em alguns momentos da nossa vida é necessário que a gente tome decisões. E a conversa termina com o Isidro sabendo que a felicidade da Marta e da Fina depende de que as duas estejam juntas, mas que se a Marta não estiver disposta a deixar a empresa e toda aquela corrupção que vai respingar nas duas, então é melhor a Marta deixar a Fina, e ele fala a minha pequena, e a Marta não fala nada. E aí à noite, lá na empresa... Que noite, né, minhas amigas? Que noite! Mas antes de chegar nesse momento, a Marta está guardando as coisinhas dela quando ela vê a Fina entrando pela porta do escritório. A Fina pergunta se pode entrar. A Marta fala, sim, eu ia passar lá na loja para ver se você ainda estava lá. E entre as duas percebe que tem um clima de incerteza, um clima de tensão. E aí a Fina diz que se a Marta queria vê-la para saber como foi a promoção que teve na loja, que a promoção foi muito bem. A Marta fala que não e comenta que ela teve uma breve conversa com o Isidro. A Fina, bom, foi de mim, claro. A Marta disse que sim, que Isidro deu um bom conselho. A Fina, você sabe que o meu pai me protege muito, né? A Marta, como qualquer pai. A Fina, o que foi que ele disse? Me surpreenda, de uma maneira meio irônica, porque ela sabe o que o pai dela falou pra Marta. Aí a Marta conta que o Isidro falou pra ela pra se afastar de Fina. A Fina, um pouco temerosa, pergunta se Marta encara aquilo como um bom conselho. A Marta diz que sim, porque Isidro aconselhou para as duas fugirem juntas para iniciar uma nova vida. A Fina, não tem como você abandonar tudo isso e eu nem quero que você renuncie a uma coisa que você lutou tanto para conseguir. E aí a Marta fala que quer ficar, mas que não quer que a mesquinhez da família se apodere dela e que para isso ela precisa da Fina ao lado dela. Precisa também do amor, dos conselhos, dos beijos, dos abraços, porque Fina é a base dela e sabe que com Fina ela estará protegida, mas que ela entende se a Fina quiser se afastar depois de tudo o que aconteceu ou que a repudie por querer estar à frente da empresa como uma de la Reina. E a carinha da Fina já responde que não haverá repúdio nem afastamento. O jeito que ela vira os olhinhos, tipo assim, ai mulher, pelo amor de Deus, eu não vou a lugar nenhum, é muito fofinha. E aí a Fina se aproxima e diz que pra ela a Marta não é uma de la Reina, é só Marta, a mulher que a deixa fascinada desde quando ela é pequena. Uma mulher com princípios e que consegue tudo o que ela se propõe a ter e que quando pensa nas duas não sabe o que mais a domina, se é a admiração, o desejo ou o amor que ela sente pela Marta. E que não há laço familiar que possa destruir tudo aquilo. E aí... Depois desse momento que foi lindo, gente, que declaração linda a da Marta e que declaração linda a da Fina também. E aí eu já estava assim completamente satisfeita com essa cena, quando elas se beijam, fica aquele clima e a Fina, não tem mais ninguém aqui na empresa, né? A Marta, não, ninguém, elas só nós duas sozinhas, e aí elas voltam a se beijar, e aí a Marta puxa a Fina pelo cinto, e eu achei que a cena fosse parar nesse momento aqui, pra mim eu já estaria satisfeita, eu já estaria feliz, mas não, a gente
gente foi presenteada com uma cena que eu tive que assistir algumas vezes, porque da primeira eu não consegui pegar todos os detalhes, porque eu tava ocupada demais surtando, gritando, porque eu não tava acreditando no que eu tava vendo. E aí depois eu achei também que a cena fosse parar no momento em que a Fina colocou a Marta ali no batente da porta, mas não, a Fina, ela foi tirando o blazer da Marta e eu fui começando a passar mal. Eu falei, meu Deus, não acredito que eu estou vendo isso. E a Marta, ela é muito habilidosa, vocês perceberam que ela jogou o cabelo da Fina pro lado com uma mão e pegou com a outra, assim, isso é muita habilidade. Eu achei também que em algum momento aquela blusa da Marta fosse parar no chão do escritório, mas aí eu já fui com a cabeça um pouco mais lá na frente, mas é porque não tinha como pensar diferente, porque eu não achei que eu fosse estar vendo aquilo, entendeu? Então minha mente já começou a viajar. E aí eu tive um outro surto quando a Marta enfiou a mão debaixo da saia da Fina e a Fina levantou a perna. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito que eu estou vendo isso, Jesus Cristo. Cadê o desfibrilador? Porque eu vou morrer, eu vou morrer. Clear. E a Marta Belmonte, ela é uma safada porque ela jogou a informação de que o problema sou eu que quero enfiar a mão debaixo da saia, uma coisa que todo mundo quer ver, como se nada, assim, né? Dentro de um contexto que deu a entender que essa cena nunca viria ao ar porque foi censurada. Mas aí elas já tinham gravado essa cena e ela jogou a informação assim, né? A gente perde muito, mas também quando a gente ganha pra caralho. Porque que cena boa, que cena bonita. E aí quando elas vão pra outra parte do escritório, que a Fina coloca as mãos assim no vidro, ali eu já tava morta, mas ali foi o meu fim. Eu só consigo imaginar na Miriam chegando no escritório no dia seguinte falando assim, gente, o que aconteceu nesse escritório? Que cheiro de couro é esse? Por que a mesa tá toda bagunçada? Sim, eu nunca vou conseguir me recuperar dessa cena e eu também nem tenho a intenção. Até os cachorros da minha vizinha estão assim, ó, transtornados depois de uma cena dessa. E aí, não bastando a gente ter tido aquela cena da Marta com o Isidro desabafando, depois da gente ter ido ao céu e voltado umas 435 vezes com a cena do escritório, no dia seguinte, a Marta e a Fina estão fazendo uma mesa de café da manhã para Isidro e é muito fofo ver a Marta nervosa com a montagem ali da mesa. A Fina acalma e fala que vai ficar tudo bem, que ela sabe que ela tá fazendo aquilo por ela, pela Fina, e que ela agradece. E a Marta, sim, eu tô fazendo isso por você, mas eu tô fazendo isso por mim também porque eu tenho muita consideração pelo seu pai. E aí a Marta diz que fazer aquilo também dá a sensação de que ela e a Fina são um casal de verdade. O que elas são, né? Elas são um casal de verdade, o melhor casal do mundo. Eu amo as duas. E aí o Isidro chega, estranha a Fina ali tão cedo. A animação dele abaixa um pouco quando ele vê a Marta ali. Ele fala, eu escutei vocês. Achei que a Fina estivesse conversando com a Tereza. A Fina, a gente veio tomar café da manhã com você. A Marta fala, como eu sei que você é madrugador, então a gente queria deixar tudo pronto pra quando você chegasse. Aí o Isidro, nossa, mas que trabalhão, né? E aí o clima fica um pouco tenso. O Isidro conclui com ele mesmo de que a Fina e a Marta vão embora. A Fina, pai, calma, vamos tomar café porque você tá adiantando as coisas. Ela diz que ninguém vai embora, nem a Marta sozinha, obviamente, nem ela atrás da Marta, mesmo que fosse que ela faria sem dúvidas. E aí o Isidro fala, então todas as dúvidas que você tinha sobre carregar o peso da empresa sem parecer o seu pai e o seu irmão se aclararam? Aí a Marta, sim, é verdade que parecer o meu irmão ou o meu pai me atormentava, mas que depois de falar com Fina, se deu conta de que estando com ela isso não vai acontecer, porque Fina é o apoio e o pilar dela. Nesse momento eu já me derreti toda, assim como a Fina entregou na carinha de apaixonada dela enquanto ela ouvia a esposa dela falar. A Fina, pai, confia na gente, foi uma decisão que eu e a Marta tomamos e queremos que você faça parte dela. E a Marta, sim, e apesar das suas dúvidas, a sua opinião importa pra gente. Isidro diz que quer que Marta o entenda. Ela diz que entende que ele não precisa se justificar. Ele, minha filha, calma, deixa eu terminar de falar. O Isidro fala, você sabe que eu tenho que zelar pela minha filha. E que quando eu pedi que ela te deixasse, eu olhei nos olhos dela e eu soube que eu estava sendo injusto porque o olhar dela dizia que nunca te abandonaria porque tal decisão seria como arrancar um pedaço da sua alma. Eita, que frase
forte. O Isidro aqui, ele foi certeiro. A Marta concorda e aí a Fina corta o clima e fala: gente, se a gente não comer esses ovos mexidos agora, eles vão estar frios. Aí o Isidro: nossa, isso cairia bem com uma fatia de bacon, né? Aí a Marta fica: ai, o bacon. Aí a Fina: ai, isso não é desculpa pra você sair da dieta. O Isidro diz: nossa, como a minha filha é tirana. Marta, me ajuda. Ai, gente, esse momento também me pegou demais. Esse momento dos três. E aí a Marta diz: eu que tenho que te pedir ajuda pra te convencer a me chamar por você, porque agora meio que a gente é uma família, né? Sim, vocês são a melhor família do mundo. A Fina diz: pai, o que você precisa é comer frutas e o clima tá leve, os três super felizes. O clima pesa quando o espírito obsessor, que ainda é uma pessoa, não é espírito, do Damian, abre a porta. E o clima é cortado na hora, é a mesma coisa que jogar água numa fogueira. A Fina deseja bom dia, o Isidro pergunta se o patrão precisa de alguma coisa. Ele: é que eu vim aqui ver se ainda tem café, porque a Teresa não levou. A Marta: deve ter um pouco ali na cozinha. Isso mal olhando pro pai. O Damian dispensa, fala que pode ficar sem o café. Quer puxar assunto. Gente, eu dei muita risada dele nesse momento, porque assim, ninguém teve dó dele, né? Ninguém quis, não que tivesse que ter dó dele, mas assim... ele foi muito inconveniente, ele ficou sobrando ali demais e eu acho é pouco. Qualquer castigo pra ele e pro Jesus é pouco. E aí ele tá querendo puxar assunto, diz que no dia seguinte irão alguns técnicos lá na Casa Grande pra instalar um aparelho de TV pro caso de alguém querer ver. Aí a Marta: nossa, parece que estamos nos modernizando. O Damian: que a Julia merece o melhor pra quando ela voltar. Fica um silêncio constrangedor, ninguém o convida pra sentar, ele também não se convida, e aí ele se retira e o clima volta a ficar leve de novo. E aí, pra quem acompanha só a novela por aqui, devo dizer que Jacinto, ele não é do Vale, porque ele tentou beijar a Carmen, inclusive levou um tapão na cara por conta disso. Foi até interessante uma parte desse plot, porque mostrou que não é porque tem todos os estereótipos de um cara gay que significa que ele vai ser gay, mas no geral eu achei esse plot do Jacinto meio assim, sabe, sem serventia nenhuma, a não ser pra mostrar que não se pode julgar o livro pela capa. E aí a Carmen tá contando pra Fina, né, sobre o Jacinto ter beijado ela e não sei o que, e que ele continua trabalhando pros De La Reina, mas na loja em Barcelona. A Carmen tá ali esperando o Tássio pra eles irem resolver algumas coisas sobre a construção da casa. A Carmen tá um pouco impaciente porque o Tássio tá atrasado. Aí a Fina fala: você não sabe que eu daria tudo pra tá no mesmo lugar que você. A Carmen fala: mas você e a Marta podem morar juntas. Aí a Fina: sim, como se fôssemos as irmãs solteironas ou duas primas que se amam muito. E aí o Damian chega à loja, mais uma vez deixando o clima super pesado. A Carmen fala que tava dando algumas orientações pra Fina, porque ela tem que sair. O Damian: não, se a Marta permitiu, você não tem que se justificar. E a Carmen sai, fica a Fina e o Damian ali. E o Damian diz que foi até a loja pra conversar com Fina sobre Marta. A Fina responde que já imaginava, e aí começa a tocar uma música tensa que eu falei: meu Deus, quer ver que ele vai atormentar essas duas queridas de novo? A gente não tem paz. E aí o Damian fala: então, quando eu vi vocês tomando café da manhã hoje mais cedo, e aí a Fina completa: você achou que nós iríamos te convidar? E o Damian fala: pode parecer lamentável, mas sim. Aí a Fina: não é lamentável, Damian, você não tem culpa, mas eu não gostei de me sentir dessa maneira, como se eu fosse um estranho, mas cada um colhe o que planta, né, meu querido? Não tem como você plantar chuchus e querer colher batatas. Aí, afinal, é um assunto que você tem que resolver com a sua filha, o Damian fala, mas a minha comunicação com a Marta, ela não tá fluida? Enfim, a comunicação com a Marta não tá rolando, porque um assunto familiar se interpôs entre nós dois. Aí a Fina: pode parar, eu sei do que o senhor tá falando, e entenda que a Marta tá afetada. O Damian diz que quer consertar as coisas com a Marta, que não sabe como fazer, e por isso achou de bom tom pedir ajuda pra Fina. Aí a Fina fica tipo: o quê? Eu? Não, isso é uma coisa entre você e a sua filha. Não quero intervir porque eu não quero que isso respingue em mim e eu espero que o senhor entenda. O Damian diz que sabe que agiu muito mal, que se arrepende, mas que não pode mudar as coisas e que quer remendar os erros dele. A Fina fica em silêncio. Damian diz que ele também é capaz de fazer coisas boas, que se a Marta contou sobre as coisas ruins, ela também deve ter mencionado o que é que ele fez com as fotos, né, que ele as queimou, e como ele se preocupou para que o Isidro
Isidro tivesse todo o tratamento que ele precisava quando ele estava doente. Esse velho, ele não dá ponto sem nó. Sutilmente jogando as coisas na cara da Fina. A Fina, então o senhor vem aqui me falar isso como uma forma de eu pagar esses favores conversando com a Marta? É isso? Damian, não. Tudo que eu fiz foi de coração e eu voltaria a fazer isso 1000 vezes. Ele ainda fala que voltaria a encobrir o filho dele e que proteger os seus é algo que vem de uma maneira muito visceral no coração. Aí a Fina fala, para, pelo amor de Deus. E volta a repetir que não pode fazer o que ele tá pedindo. Ele fala, eu só quero que a Marta me perdoe, e ele implora pra Fina ajudá-lo. Pede dicas de como ele pode fazer isso. A Fina diz que a Marta só quer ser quem ela é e viver de acordo com isso, sem ficar se justificando, sem pressão. E até que Damian não entenda isso, ela não pode fazer nada. E aí o Damian, eu entendo com todas as minhas forças. A Fina, você entende? Entende querendo me enviar pra Barcelona, conversando com o meu pai para que ele me convença a ir? Damian diz que aquilo foi no início porque foi difícil descobrir e entender a relação das duas de supetão. Nossa, de supetão é uma expressão que eu não falo e nem ouço há 1000 anos. Só que Fina fala, eu não posso fazer nada, eu não vou te ajudar. E aí o Damian enfia o rabo entre as pernas e sai. E aí a Fina chega no escritório perguntando se a Marta já havia comido. Minha filha, sua esposa está alimentada pela próxima semana inteira. E aí a Marta responde que a hora passou voando porque ela estava preocupada ali resolvendo as questões para contratar um novo encarregado para a fábrica. E a Fina, tá, mas e o se alimentar? Que hora que você vai encontrar um buraquinho pra ele na sua agenda? E a Marta, muito fofa, desconversa. Estás preciosa. Meu Deus, muito casadas. Aí a Fina, você também está linda, mas não desconverse. Porque por mais que você trabalhe, a saúde ainda é o que mais importa. Marta diz que só precisa terminar algumas coisas, que ela vai pra casa comer e ver a Julia, a sobrinha, que voltou pra casa. E um parêntese aqui, a Julia voltando pra casa foi uma cena muito fofa também. Ela realmente a alegria daquele ambiente horroroso. E aí a Marta pergunta se a Fina já comeu. A Fina diz que sim, mas que foi correndo porque agora que tá faltando de novo, né, um outro funcionário, tá muito corrido lá na loja. E a Marta, nossa, eu preciso resolver isso também, né? A Fina, nossa, eu não deveria ter te falado nada, para. Aí a Marta, ok, enquanto você estiver aqui no escritório, eu não vou falar sobre trabalho. Aí a Fina, então, eu vim te ver, mas também eu vim falar sobre uma coisa. Aí a Marta, é por causa do café da manhã? Nossa, eu jurei que tinha ido do bem, mais do que bem. Aí a Fina, normal. Marta diz que é triste, mas que é verdade, porque ela tava ali em família e falando abertamente sobre o amor delas. E eu entendo tanto o sentimento da Marta. Que momento, meus amigos. Essa semana a gente viveu muitos momentos. E aí a Fina agradece a disponibilidade da Marta e tal. Aí a Fina fala que o pai só caiu na real e que quer que ela seja feliz. A Marta, é o que todos os pais devem desejar, né? A Fina, então. O seu pai veio na loja conversar comigo. Aí a Marta, o quê? Não guarde os detalhes, me fale se ele tentou te manipular. A Fina, calma, e diz que o Damian parece estar sofrendo muito, que ele falou que a Marta e ele estão muito distantes. Aí a Marta, não me faça rir. Com tudo que tá passando, desde quando ele se preocupa? Aí a Fina, desde quando ele está experimentando pela primeira vez. A Marta fala que já conversou com o pai e que ele só aceita porque é conveniente pra ela, precisa dela ali na empresa. E eu vou falar que a Marta não tá errada não, viu? Eu não sei até onde essa aceitação do Damian é de fato verdadeira, até onde é interesse. Eu tô com um sentimento muito dúbio em relação ao Damian, porque eu acredito no arrependimento dele, mas eu não sei até onde esse arrependimento é genuíno ou até quando esse arrependimento vai durar. Porque também tem a questão de que ele só tá arrependido porque ele foi descoberto, né? Porque até o momento em que a Digna não sabia de nada, ele tava levando as coisas numa boa, tanto que até casar com a Digna, né? Então, assim, fica muito difícil mesmo defender o Damian. E aí a Fina fica, eu não sei, porque ele pareceu muito afetado quando apareceu na loja. Aí a Marta, mas é como ele deve se sentir depois de tudo que ele fez. E aí a Marta fala, ele tá te usando, como ele não pode me enganar, ele tá tentando você. E aí a Fina, o seu pai, ele tá muito mal, apesar de todas as coisas ruins que ele fez, ele continua sendo o seu pai. A Marta, eu gostaria que ele não fosse. A Fina relembra quando ficou brigada com o Isidro e fala que se arrepende do tempo que ela perdeu quando percebeu que o Isidro estava perto de morrer. Ela continua dizendo que o Damian fez sim coisas
coisas horríveis, mas que elas não sabem quanto tempo ele tem ali com elas. E que todos têm o direito de mudar, que o Isidro reagiu mal quando soube das duas, mas olha só, a gente estava tomando café da manhã com ele. A Marta, meu pai, ele teve muito tempo para mudar, mas ele não mudou porque não era necessário. Ele se colocou na situação de estar sozinho. E aí a Marta diz que ela tem os princípios dela e que espera que Fina entenda. A Fina concorda e diz que estará ao lado da Marta, independentemente do que aconteça. A Marta chega em casa, encontra a Júlia e a Begônia tomando café. Ela chega, diz oi pra sobrinha, fala que sentiu falta. Depois pergunta se ela gostaria de dar um passeio junto com a tia Marta. E aí a Júlia fala que não pode. A Marta, nossa, mas você tá com a agenda mais cheia do que eu, que sou uma adulta e não sei o quê. E eu criei uma pequena fanfic na minha cabeça que eu gostaria muito, gente, imagina, um passeio entre Marta, Fina e Júlia. As três fazendo um piquenique ou brincando juntas, não sei. Ai, seria outra cena, assim, de derreter o coração, mas talvez não aconteça. Ou talvez aconteça, né? Eu não sei. Do jeito que as coisas estão indo, se bem que a gente também não pode comemorar demais, né? Sempre com um pé na ilusão e um pé na realidade. Mas enfim, vamos continuar. O Damian aparece, fala que quer conversar com a Marta. A Marta fala, não, eu vou tomar café da manhã com a Júlia. O Damian, por favor. E aí a Marta acaba cedendo. Ela vai armada até os dentes para se defender e para atacar o Damian, caso seja necessário. Eles chegam lá no escritório. O Damian diz que foi até o escritório da fábrica para conversar com a Marta, mas que ela estava ocupada e não queria incomodá-la. E aí ela, e agora sim? Tipo assim, né? E agora você quer me incomodar? Ai, eu dou muita risada desses coió que o Damian tá levando. Sinto muito, Damian. E aí o Damian pergunta se eles podem conversar tranquilamente. A Marta apenas cruza os braços. E aí o Damian pergunta se ela encontrou um novo encarregado. Ela diz, sim, posso ir agora? Já saindo, o Damian fala, eu sinto a sua falta. A Marta fecha a porta do escritório, dá meia volta e fala sobre a visita que o pai fez à Fina. Pergunta se ele espera que ela tenha piedade dele depois do golpe que ele deu na família. E aí ele pergunta, nossa vida vai ser assim só com censura daqui pra frente? Não há nada que eu possa fazer pra solucionar as diferenças entre nós? E aí a Marta dá uma resposta que eu bate palma. Diferencias serían si nos gustasen juegos de mesa distintos, si discutiésemos por elegir el lugar al que ir de vacaciones o me riñese usted por llegar tarde a cenar. E aí ela continua, mas encobrir um crime e um criminoso e me usar para cobrir um posto, não me aceitando como eu sou, entre eu e você não existe diferenças, existe um abismo e eu não estou disposta a cruzá-lo. Bicha, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? E vocês acham que acabou? A Marta ainda fala que admirava o pai, que queria ser ele quando criança, que o admirava até com uma certa devoção, mas que tudo era uma farsa. O Damian fala que a Marta continua sendo a menina dele, e a Marta grita falando que ele enganou todo mundo. Ele fala baixo, senão a Júlia vai ouvir. E ele fala que tudo que ele fez foi para proteger a família, e a Marta com a ironia ligada. Claro, lá vai o grande Damian de la Reina, com sua família unida, sua reputação impecável, esposo dedicado, pai generoso, a sua máscara caiu para sempre. Ele fala que sabe e que aquele é o melhor momento para começar do zero. Começar do zero só nascendo de novo, né? Mas tudo bem. A Marta diz que não acredita, que tudo pode ser fingido, que é o que ele tem demonstrado. O Damian diz que vai mostrar pra Marta que ela tá errada, e a Marta fala, eu não quero continuar perdendo meu tempo. Mas antes de sair, ela fala pro pai, eu aprendi a diferenciar o profissional do pessoal. E agora, eu e você temos uma relação estritamente profissional. Nada mais. A colheita do Damian tá sendo muito amarga, meu Deus do céu. Eu, no lugar da Marta, eu também estaria com os dois. Dias atrás eu estaria com o corpo inteiro, porque o pai não foi aquele pai que saiu pra comprar cigarro e voltou depois de muito tempo. Mano, ele encobriu coisas horríveis, horríveis. Ele mentiu, ele manipulou. Por muito menos mesmo, eu me mantive afastada do meu pai. Imagina o meu pai sendo uma pessoa horrível como o Damian. Marta, você está coberta de razão. Você nunca vai passar frio na sua vida. Vocês perceberam que nesse semanário eu não reclamei. Mentira, eu reclamei sim. Mas eu reclamei do plot do Jacinto. Não tem nada a ver com o Mafim. Porque essa semana eu não me senti no direito de reclamar de nada. Porque a gente teve beijo, a gente teve sexo, a gente teve café da manhã com o Isidro, a gente teve a Marta conversando com o Isidro 2 vezes. Então, assim, eu não me senti no direito de fazer nenhuma reclamação. A 3, muito obrigada. Se um dia eu te critiquei,
Eu não me lembro. E apesar dessas duas conversas que a Marta teve com o Isidro, em nenhuma delas o Isidro falou pra Marta que tem certeza que ela é a pessoa certa pra Fina. Como o Juan, o que interpreta o Isidro, comentou, né? Que em algum momento o Isidro vai falar pra Marta que ela é a pessoa, que ele tem certeza que ela é a pessoa certa pra Fina. E eu tô me perguntando quando que esse momento vai acontecer. Eu tô assim, assistindo essa novela com muita tensão, porque tem muita coisa acontecendo. O Jesus, mais uma vez, se safando. E o Isidro, ele tá muito imerso nessa questão do Valentim, porque ele tava ajudando o Andrés. De alguma maneira, isso vai respingar, não, né? Vai ser muita coisa pra cima do Isidro, e eu estou com um receio de que, não sei, uma teoria aqui, Jesus, de alguma maneira, vai fazer alguma coisa com a Marta, o Isidro vai defender a nora dele e acaba levando um tiro, uma facada. E nesse momento, ele fala pra Marta, que tem certeza que a Marta é a pessoa certa pra Fina. Ou talvez ele vá... Ai, gente, eu não sei. São muitas teorias, são muitas coisas. Essa primeira temporada não acaba nunca. Eu não sei. Comentem aqui embaixo o que é que vocês acham que vai acontecer pro Isidro falar isso pra Marta. Eu espero que vocês tenham gostado desse semanário, que vai ficar longo, mas vocês já estão acostumadas, não é mesmo? Comentem o que é que vocês acharam também dessa semana, que foi 10 de 10. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, boa semana, tchau!